Todo torcedor do Flamengo lembra com orgulho do título da Libertadores de 1981. Mas o que muitos evitam comentar, e o que grande parte do Brasil nunca esqueceu, é que essa conquista foi marcada por um dos episódios mais escandalosos e vergonhosos da história do futebol sul-americano. Não foi uma final, não foi uma goleada. Foi um duelo de gigantes decidido não pela bola, mas pelo apito. Um jogo envolto em expulsões bizarras, acusações de parcialidade, decisões inacreditáveis e uma revolta que arde até hoje nas arquibancadas do Atlético Mineiro. Foi uma partida que deveria consagrar o talento em campo, mas acabou virando o retrato perfeito do descontrole, da interferência externa e da arbitrariedade que mancham o futebol. O árbitro José Roberto Wright não apenas apitou aquele jogo, ele o moldou com as próprias mãos, transformando o campo em um palco de indignação nacional. Neste vídeo, vamos reconstruir esse jogo lance por lance, escancarar os bastidores, relembrar as declarações e mostrar por que essa Libertadores é, até hoje, contestada como um título que nasceu sob uma nuvem espessa de polêmica. Você está prestes a assistir ao relato completo de uma das maiores manchas da história da CONMEBOL. Agora comenta aqui embaixo antes mesmo de começar. Você já conhecia essa história? E na sua opinião, o Flamengo foi campeão com justiça ou essa taça tem dono moral diferente? O ano era 1981. A CONMEBOL, em sua típica desorganização, comandava uma Libertadores com um regulamento caótico, e esse caos acabaria servindo como cenário perfeito para um dos jogos mais explosivos e controversos da história do futebol sul-americano. Flamengo e Atlético Mineiro, dois dos maiores clubes do país, empataram na liderança de seu grupo e foram obrigados a disputar um jogo extra para decidir quem avançaria. O palco seria neutro, mas a guerra que se formaria em campo não teria nada de imparcial. A partida foi marcada para o estádio Serra Dourada, em Goiânia, moderno, imponente, com corte de grama estilizado e atmosfera digna de decisão continental. Em campo, o que havia era praticamente uma prévia da seleção brasileira de 1982. Zico, Reinaldo, Júnior, Éder, Leandro, Luizinho, craques que representariam o país na Copa do Mundo do ano seguinte. Era um duelo de titãs, prometendo futebol arte, rivalidade e história. Mas o que prometia ser uma obra-prima da técnica virou um manual da polêmica. O Flamengo jogava pelo empate. O Galo precisava vencer. A tensão era palpável, o ambiente carregado e bastava um sopro para tudo explodir. E explodiu. A partir do apito inicial, a partida se desfez em expulsões, escândalos e decisões que até hoje dividem torcidas, jornalistas e historiadores. Você acha que futebol se decide no talento? Pois nesse dia, o talento ficou em segundo plano. O que definiu aquele jogo foi o apito e um árbitro que entraria para sempre na história da Libertadores. Com 33 minutos de jogo, o clima tenso finalmente se rompeu. Reinaldo, o craque maior do Atlético, comete uma falta dura em Zico, o ídolo do Flamengo. Em um ato tão rápido quanto controverso, o árbitro José Roberto Wright levanta o braço e mostra o cartão vermelho direto. O estádio inteiro prende a respiração. Não havia VAR, não havia revisão. E para muitos, até hoje, não havia motivo para expulsão. Árbitros renomados como Sandro Meira Ritt e Paulo Sérgio Oliveira já declararam: o lance era para cartão amarelo no máximo. Mas o roteiro daquela noite parecia ter sido escrito à parte do futebol. O jogo mal havia recomeçado e outra polêmica explodiu. Após uma falta em favor do Galo, Éder tenta cobrar rápido, mas Wright intercepta a jogada e num lance ríspido, os dois se chocam. A decisão do juiz? Nova expulsão. Éder cai de joelhos, estupefato, sem entender como havia sido retirado do jogo por algo tão pequeno, ou talvez por algo muito maior nos bastidores. A tensão agora era aberta. Paulinho e Chicão também são expulsos. O técnico Carlos Alberto Silva é mandado embora do banco. Em poucos minutos, o Atlético está reduzido a 7 jogadores. A diretoria do clube, em total incredulidade,
invade o gramado em protesto, buscando qualquer forma de parar aquele que parecia mais um roteiro imposto do que uma partida justa. A imagem que ficou para a história não foi de futebol, mas de colapso. Um time sendo esvaziado por cartões enquanto lutava para permanecer em campo. E uma arbitragem que, ao invés de controlar a partida, incendiou cada minuto com decisões inexplicáveis. Você consegue imaginar algo assim acontecendo hoje, mesmo com todas as câmeras e revisões? Pois em 1981, o futebol brasileiro viveu uma das noites mais obscuras da sua história, e ela ainda ecoa nos corações atleticanos até hoje. Após quase 15 minutos de paralisação, os jogadores do Atlético decidem voltar ao gramado para evitar uma punição por abandono, mas voltam apenas com os titulares, já que não havia mais reservas disponíveis. Logo após a retomada, o goleiro João Leite se joga no chão, simulando contusão. Wright perde a paciência e o expulsa também. Com apenas 6 jogadores em campo, o regulamento da época não permitia a continuidade do jogo. Fim de jogo por insuficiência numérica. O placar, 0-0. O resultado, vitória administrativa do Flamengo. A revolta, imensurável. O Atlético tentou recorrer. Pediu à Conmebol a revisão do resultado, alegando que a arbitragem havia ultrapassado os limites do aceitável. Uma atuação marcada por má-fé, parcialidade gritante e decisões que beiravam o absurdo. A resposta? Um tapa na cara. A entidade sul-americana não apenas ignorou o apelo, como ainda puniu o clube mineiro por suposto abandono de campo, baseado na conduta da equipe a partir da segunda expulsão. Um julgamento que parecia mais uma formalidade para carimbar o que já estava decidido nos bastidores. Enquanto isso, José Roberto Wright recebia elogios. Foi coroado como o melhor árbitro da Libertadores daquele ano. Uma escolha que soou como provocação para os que viram naquele juiz o arquiteto da eliminação atleticana. Com o passar dos anos, Wright nunca demonstrou arrependimento. Em entrevistas, repetiu que faria tudo exatamente igual e que, segundo ele, todos os cartões aplicados estavam corretos. Nenhuma súmula detalhada, nenhum áudio, nenhuma explicação oficial transparente sobre o que foi dito em campo, apenas silêncio e convicção. Reinaldo, um dos maiores ídolos da história do Atlético, revelou anos depois, em entrevista à Rede Globo, que antes da bola rolar, Wright teria reunido os principais jogadores das duas equipes e avisado que não aceitaria jogadas violentas. Mas o detalhe mais chocante estava na forma como isso foi dito. Ao apontar os dedos, o árbitro teria se voltado unicamente aos atletas do Atlético, como se desde o início já houvesse escolhido quem seriam os vilões daquela noite. Um recado disfarçado? Uma ordem velada? Ou a confirmação de que aquela partida já estava inclinada antes mesmo de começar? E você? Acredita que foi só coincidência ou tudo já estava desenhado nos bastidores? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode reacender essa discussão que o futebol brasileiro nunca resolveu por completo. O Flamengo seguiu na Libertadores, atropelou seus adversários e se sagrou campeão com um dos maiores times que o Brasil já viu. Mas a dúvida ficou. O jogo contra o Atlético não foi vencido no talento, foi vencido na arbitragem. E até hoje, a partida de Goiânia é vista como um marco da influência do apito no destino de um título. Será que o Flamengo teria vencido aquele jogo com 11 contra 11? Será que os cartões foram justos ou parte de um plano para tirar o galo do caminho? A resposta pode nunca vir, mas a mancha na história permanece. Agora comenta aqui embaixo. Esse foi o maior escândalo da história da Libertadores? O título de 81 do Flamengo foi justo ou manipulado?